Você já pensou em gravar lives? Ou já fez algumas lives e por algum motivo interrompeu? Você já pensou em gravar um curso online com o seu conteúdo, com a sua proposta, com o seu conhecimento dentro da sua área? Se sim, se a resposta foi sim, assista este breve material que eu vou passar, esse informativo, esse vídeo, porque eu vou compartilhar com vocês as experiências que eu tive no ano passado, do final de março até dezembro, realizando 316 lives. Fica comigo, eu espero e tenho certeza que você vai gostar das dicas que eu vou dar aqui para você sobre lives, sobre curso online e tudo que a gente possa agregar nesse momento de aprender a ter intimidade com a câmera. Eu sou René Moreno aqui do canal Peãocast e tudo começou de uma forma sem muita pretensão. Lá no finalzinho de março, no início da pandemia, quando foi dito que teríamos a quarentena, que era 15 dias, algumas professoras me sugeriram que eu contasse histórias para crianças. Acho que todo mundo sabe, eu sou escritor de livros infantis, Turma do Pulguinha. Quem quiser seguir ali, Turma do Pulguinha, você já conhece um pouquinho. Tem esse ano de 2021, completo 18 anos que eu lancei o meu primeiro livro. Enfim, ali a ideia era começar a história contando essa questão para crianças. Gerar entretenimento, gerar conteúdo para ajudar os pais, já que as crianças ficariam dentro de casa. Mas para minha surpresa, a maioria das pessoas que se interessaram foram os adultos. Começaram a surgir adultos interessados em participar de lives. Eu também fiquei motivado a convidar outras pessoas e as coisas começaram a acontecer. O importante é que você saiba que até o final de março de 2020 eu não tinha feito uma live como anfitrião. Eu já tinha participado de lives como convidado. Então eu também não tinha expertise de como fazer. Mas eu estava muito ansioso para poder ocupar o meu tempo, ocupar minha cabeça e fazer algo realmente diferente dentro daquele momento que estava dando sinais que seria tempos diferentes. Tem um tempo singular, né? Seria um momento diferente na humanidade. Hoje nós já temos a certeza que sim, mas lá no início de 2020 não tínhamos certeza. A gente tinha uma suspeita de coisas que poderiam acontecer e a gente viveu e vive ali esse medo, esses cuidados, enfim. Então, as pessoas começaram a aprender, principalmente aqui no Brasil, a utilizar a internet muito mais como ferramenta de trabalho do que só ferramenta de entretenimento. Então, o que eu quero compartilhar com vocês? Antes da pandemia, já dezenas e centenas de pessoas, ou talvez até milhares de pessoas, já usavam as lives, faziam uso das lives de forma profissional, fazendo lives diárias ou lives semanais, oferecendo seu conteúdo, suas experiências. Quando chegamos aí na época da pandemia, houve sim uma enchente de pessoas utilizando várias ferramentas de comunicação via vídeos para se relacionar com os amigos e familiares. E as lives, elas caíram na moda, principalmente por causa da minha forma de ver, por causa das lives artísticas, né? As lives que começaram a acontecer em proporções mega ultra produzidas e com um volume gigante de pessoas. Então as lives, elas começaram a ser utilizadas de uma forma muito mais presente, mas elas já eram utilizadas há anos, né? No ano anterior, por um grupo de pessoas que já faziam uso da ferramenta. A questão é que entrou um grupo muito grande de pessoas a fazerem uso das lives ali no início, e algumas pessoas começaram a achar isso aqui é modinha. E lógico, como todo negócio, é um funil. Existe aquele grupo que começa, depois do meio do caminho alguns vão parando, e depois os que realmente estavam comprometidos com aquele negócio dela, com o propósito dela, com o produto dela, ela deu sequência. Então o que acontece? Muitas pessoas já se perderam ao meio do caminho, já não fazem mais lives, por vários motivos. Por decepção, porque começaram a falar, não tinha afinidade com o celular, ou com a câmera, ou com o aparelho ali, né? Falar para um aparelho não é a mesma coisa, é uma coisa assim, tem que existir. Existe uma frase que é muito forte, que feito é melhor que perfeito, e a segunda frase que eu gosto muito é: não existe, a frequência vem antes da excelência. A frequência vem antes da excelência. Então, precisa entender
que quem começou a fazer as lives e por algum motivo interrompeu as lives, não pegou experiência, teve muito imprevistos. Então eu tive convidados que na hora de fazer a live a internet dele caiu e foi cancelada a live. Teve gente que a minha internet ficou ruim justo na hora da live. Então isso vai frustrando um pouco. Mas a questão é que eu não parei. Foi no total de 316 lives. Mas isso foi gerado um conteúdo maravilhoso. Foi gerado uma concepção e uma conexão com pessoas maravilhosas. Eu recebo todas as semanas mensagens de pessoas que eu nunca vi presencialmente, mas eu fiz amizade ao longo desse ano de 2020, que geraram conteúdo sobre criatividade, educação, empreendedorismo, liderança, conhecimento, autodesenvolvimento, administração financeira, criatividade, enfim, uma educação especial, uma série de informações de muito valor. Então, até convido você para assistir ali no IGTV aqui do Peoncast, ou se inscreva lá no Peoncast do YouTube. Também estamos no Spotify. Agora que eu quero aqui dar dicas para você que talvez está iniciando ou pretende fazer algumas lives, ou eu imagino que você que tenha alguma formação, algum conhecimento que deve ser levado para a humanidade. Você precisa incorporar primeiro que é importante você entender que conhecimento online não é moda e vai permanecer e vai crescer. Então precisa entender assim, as nossas relações de forma de ensinar e aprender vai cada vez mais se intensificar aqui via esse modelo via online. Então talvez você tenha um produto ou serviço e você talvez ainda não tenha começado a gravar. Tem até a intenção de gravar um curso, mas ainda não foi. Então as lives é um aquecimento fabuloso para que você possa entrar no estúdio. Acompanhe meu raciocínio. Imagine você alugar um estúdio, fazer o roteiro do seu curso online, do seu conteúdo, e lá depois gravando, você depois muda a ideia do nome do curso, muda a ideia de alguma aula e já gastou dinheiro com aluguel, já gastou seu tempo e toda uma estrutura gigante para fazer esse projeto que é gravar um curso online. As lives geram essa possibilidade de você ganhar know-how, na comunicação, de você falar o que você pensa. A live tem essa questão da naturalidade, algumas pessoas vão interagindo com você, vão mandando um oi, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Isso vai criando em você algumas habilidades. Aí você fala, quantas lives eu devo fazer? Bom, depende da habilidade de cada um. Mas eu digo que acima de 50 lives é o começo do começo. Agora, se você faz 100 lives, se você assustou, eu tenho certeza, se você assustou fazer 100 lives para depois gravar o seu curso, significa que você não tem noção ainda como que é gravar um curso online. Por quê? Isso para quem nunca entrou numa câmera, tá? Porque você começa a pegar afinidade depois de um bom tempo. É horas de estúdio que faz você ganhar afinidade. Mas se você fizer mais de 50, mais de 100 lives, você vai estar preparado para entrar no estúdio e não se arrepender. Você gravando algumas lives, conversando sobre o seu conteúdo, fazendo convidados, trazendo pessoas para falar sobre algum tema relevante que possa agregar valor na vida das pessoas, seja na vida pessoal ou profissional, você vai ganhando experiência. Essa experiência não tem preço. O que você aprende nas lives, você vai levar para os seus cursos online. Então presta atenção. É fundamental pensar que quando a gente está aqui, a gente tem uma ideia na cabeça, a gente vai levando essa ideia, a gente vai tendo alguns feedbacks e algumas coisas vão mudando. Nem tudo que está na minha cabeça vai ter aceitação 100% no meu público. Então, quando as lives, ela me possibilita essa relação, esse feedback é rápido e com isso eu faço ajustes. E aí, com certeza, o meu curso passa a ter um melhor aproveitamento, uma melhor comunicação, um maior engajamento pelo público que eu quero atender. Então, algumas dicas que eu quero dar aqui. No início do ano de 2020, quando as lives estavam no auge, as lives ficavam 24 horas disponíveis ali na live, e depois elas apagavam. Ou quem tem já mais habilidade, tem um aplicativo que você ia lá, copiava o aplicativo, e usando esse aplicativo você copiava o conteúdo e mandava para o seu canal no YouTube. Também é uma forma de fazer. Era assim. Ao passar do tempo, aí tem o canal aqui no Instagram, que é o IGTV. O IGTV começou a salvar as lives. Então você termina a live aqui agora, exatamente essa vai acontecer isso. Quando eu salvar essa live, ela fica salva no IGTV. E
no meu jeito de ver, não é erro, é uma concepção, tá? Não é erro, é uma concepção de vida, do meu jeito de ver. Muitas pessoas, quando elas começam a gravar uma live, elas esperavam as pessoas entrarem para começar a falar. Ou tipo, elas ficavam assim, bom, vamos aí, gente, vai chegando aí, gente, aí daqui a pouco a gente começa. Presta atenção, se eu entro para assistir a live de alguém, imagina eu vou numa sala presencial, ou vou ver o meu professor dar aula. Ele fala, Renê, vamos esperar mais alunos chegar para a gente dar aula. Calma, eu fui o pontual. A aula está na hora da aula. Ele tem que começar a aula na hora da aula, e não na hora que os alunos tiverem mais gente na sala. Então, quando as lives agora começaram a ser salvas no IGTV, a concepção que eu quero aqui trazer essa visão aqui para você, que está me assistindo ao vivo, ou talvez em outros momentos gravados, com certeza, é entender o seguinte, as pessoas, depois que as lives começaram a ser salvas no IGTV, as pessoas reduziram, né, diminuíram a pressa de assistir o conteúdo. Elas querem assistir o conteúdo depois do momento confortável, no momento do horário delas. Então eu não faço live olhando o número de pessoas que estão assistindo ao vivo. Então essa é uma dica, anota ali. Não se preocupe com as pessoas que estão assistindo ao vivo, estão na sala. Se preocupe em gerar um conteúdo de valor. Se preocupe em gerar conteúdo que possa ser relevante, que possa impactar as pessoas, que possam realmente gerar valor nas vidas das pessoas, ou na vida pessoal ou profissional. E talvez daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, você vai ter ali um grupo que já assistiu essas lives, e você vai ter um retorno dessas pessoas compartilhando, querendo te ouvir, querendo saber o que você estava falando, querendo até fazer um comentário sobre a sua live, mas não assistiram ao vivo. Então, primeira coisa, você que está iniciando nas lives, não se preocupe com o público ao vivo. Se preocupe em gerar conteúdo, se preocupe em gerar a sua habilidade, se preocupe realmente em impactar pessoas. Esse é o nome do jogo. Se você pensa em ter o seu curso online, começa a fazer o roteiro. As lives funcionam como uma oficina para você, onde você começa a fazer o seu roteiro. Pensa em um curso com 4 ou 8 aulas, 12 aulas, e faça o roteiro. Qual é o tema da primeira aula? Faça uma live, deixa gravado. Depois você vai assistir essas lives. Você vai se ver também falando. Algumas coisas você vai corrigir a sua fala, você vai corrigir o conteúdo. Então a live é o momento de você ganhar experiência na sua fala e naquilo que você pretende gravar dentro de um estúdio. Né? Gravar até mesmo dentro de casa, mas de uma forma diferente, editada, que gera um custo diferenciado. Então pensa sobre isso. Então vamos pensar assim, hoje dentro da realidade, hoje produto vai crescer cada vez mais. O produto que mais vai crescer agora é o produto virtual e é o produto de vídeos. Para quem está hoje buscando recolocação no mercado, ou às vezes já tinha um trabalho, dava aula de alguma coisa, você precisa entender que não tem volta. Ensinar via vídeo é o caminho sem volta. Já tem dezenas e centenas de pessoas fazendo, e vão chegar mais dezenas e centenas de pessoas. A pergunta é, até quando você vai ficar vendo as aulas dos outros? Aulas muitas vezes sendo que você assiste e você fala, gente, eu sei mais do que essa pessoa. Eu tenho mais conhecimento técnico, mais conhecimento de experiência sobre esse tema do que essa pessoa. Porém, ela teve coragem de gravar, de estar impactando mais pessoas. E hoje com a internet não é mais o Brasil, é o mundo. Existem brasileiros no mundo inteiro. Então você pode ter alunos, você pode ter pessoas participando do seu conteúdo no planeta. Essa é a grande referência que essa live quer trazer para você. Essa live da experiência aqui é gerar isso. Pensar o seguinte, eu fiz sem pretensão, né, graças à participação e indicações de muitos amigos, 316 lives. Isso me dá uma pequena autoridade para falar sobre como fazer as lives. Então as lives geram conteúdo, geram impacto. Eu tenho lives agora, sou convidado essa semana que vem de outras lives, porque pessoas querem ouvir o meu conteúdo. Mas eu não imaginei que isso fosse acontecer. Eu realmente não fiz esperando isso. Como eu disse no início, eu fiz pensando em contar história para crianças, como todo mundo já sabe. Então hoje eu tenho amigos que me mandam mensagem toda semana, pessoas que parece que eu já conheço há mais de 5, 10 anos. E importante outra coisa, quem participou das lives comigo foram 3, 4 amigos próximos, a maioria são estranhos, pessoas que eu não tinha contato, que eu nunca tinha visto, não faziam parte da minha rede social. Quando eu comecei com o Peoncast, eu tinha lá
Como todo canal começa do zero. Eu comecei, tinha 30, 40, 50, 100 participantes, né, inscritos ou seguidores. Eu tive pessoas que falaram assim para mim: Renê, vou esperar você ter mais seguidores para depois a gente fazer live. Teve gente que olhou no meu Instagram, viu que tinha poucos participantes e ela tinha mais pessoas, não quis fazer live comigo. Olha só, gente, ela estava preocupada com pessoas que fossem seguir elas. Ela queria, mais do que deixar o conteúdo dela, ela queria que as pessoas do meu Instagram, da minha conta, fossem para a conta dela. Não faça live esperando que outras pessoas vão seguir você só porque tem muita gente lá. As pessoas vão seguir você se você tiver conteúdo. Olha que bacana, Bia, que gratidão. Diretamente da Inglaterra. Nós fizemos hoje, no ano passado, com a Bia, uma experiência incrível dessa família que foi viver essa experiência na Inglaterra. Depois, quem quiser entrar ali, tem a live dela no IGTV ou lá no YouTube, contando um pouco dessa planejamento que ela teve. É uma amiga virtual. Gente, amigos virtuais se tornaram muito próximos e muitas vezes mais próximos que amigos presenciais que nós já tivemos. Então hoje aqui Bia, nós estamos compartilhando experiências das lives, das 316 lives que eu realizei ao longo, e você faz parte dessa história. Outras pessoas que estão estando aqui agora fizeram parte, estão fazendo parte dessa história. Então a ideia é assim: tome cuidado em ficar preocupado com a audiência. Primeiro, se você tiver 1 na sala ou 0, faça o seu conteúdo. Grave o seu conteúdo. Não se importe com as pessoas ao vivo, se importe com o seu conteúdo, para que elas possam participar. Se você também não tem habilidade ou não sabe do tema, cria um roteiro, faz o roteiro e vai para frente do celular. Hoje uma live boa, no meu jeito de ver, seria de 35 a 45 minutos. Por quê? É comprovado que nós temos um tempo de atenção para tudo que a gente faz. Então, passando de 35 a 45 minutos, a pessoa já não vai querer ouvir muito. Então, 35, eu sempre falei para os meus convidados, vamos fazer uma live de 35 a 45 minutos. Com 35, eu avisava já. Porque a pessoa até falar tchau, até fazer as considerações finais, vai até 45. Se eu fizesse esse ponto com a pessoa, organizasse, eu falava com ela antes da live, fazia uma ideia do roteiro da conversa. Olha, se eu fizer isso com 45, termina com 1 hora. Agora, o que eu vou falar aqui para você, eu já não tenho certeza, mas as lives caíam com 1 hora no Instagram. 1 hora ela derruba, você vai lá e salva. Então, a ideia é: faça uma live de 35 a 40 minutos, que já é uma live com conteúdo bacana, vai te gerar experiência e as pessoas estão até dispostas a assistir essa live com esse tempo. Mas os primeiros 5 minutos precisam ser muito atrativos. Sobre o que você vai falar, sobre o que é o tema. É fundamental que você pense sobre isso, porque é o que vai gerar. Mas no início, as suas primeiras lives, não fique preocupado em relação a isso. Porque agora você vai ganhar afinidade com o seu telefone, com a sua máquina, que é uma máquina, você está falando bom. Mas depois de um tempo, a coisa começa a ficar natural. É importante, eu estou aqui tentando, olhando minhas anotações, que eu fiz o meu roteiro, mas para entender se eu deixei de colocar alguns pontos importantes. Então, dessas 316 lives, teve pessoas que foram canceladas, que eu cancelei, que teve imprevisto pessoal. Eu fiz uma rotina, eu fiquei um período em casa, fiquei muito tempo parado, eu me desloquei da minha casa, fui morar na casa de minha irmã, meu paizinho estava doente naquele momento, naquele período ainda, depois infelizmente ele veio a falecer, enfim, são coisas que fugiram do meu controle. Então o que aconteceu? Para eu gravar no mínimo 3 lives na semana, esse aqui é um ponto importante, eu tinha que gravar 5, eu agendava 5, eu tinha uma agenda já programada para 5 ou 6 lives na semana. Por quê? Porque as pessoas me ligavam, passavam uma mensagem falando: Renê, teve um imprevisto, eu vou ter que cancelar. Se eu não tivesse 5, pelo menos, pessoas agendadas, eu não faria 3. Então é a lei dos números. E tudo bem. A pessoa cancelou? Tudo bem. Não tem problema. Teve dia de eu fazer mais de 2. Ok, não tem problema. Eu lembrei. Teve uma vez que eu fiz 17 lives no mesmo dia, mas era para fazer 40 em 40 horas. Chamava Desafio das 40 lives em 40 horas. Então eu fiz uma meia-noite, depois 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã.
E depois teve janelas, depois teve pessoas que teve problema na internet, e, enfim, foi tendo alguns imprevistos. Eu finalizei no ciclo de 24 horas apenas 17 lives. Mas isso foi um porém ali que aconteceu. Então, gente, então tem que ter essa noção. Live é uma ferramenta de trabalho que vai te gerar conhecimento para você, experiência para você encarar uma câmera para que você grave o seu curso online. Fundamental que você ganhe essa afinidade. Dentro dessa linha de raciocínio, pensa assim, se você quiser fazer uma live na semana, tudo bem. Se você quiser fazer uma live no mês, tudo bem. Porém, para você ganhar know-how, vou fazer uma comparação com a academia, né, de musculação. Se você vai numa academia só uma vez na semana, não tem resultado. Isso segundo os especialistas. Então você vai 2 vezes fazer atividade física, não tem resultado. Mas se você faz 3 vezes, no mínimo, 3 vezes atividade física na semana, você passa a ter resultado. Então aqui no processo das lives, se você está em busca de se tornar profissional da comunicação, não das lives, ter como se tornar um profissional, criar cursos online, criar essa afinidade, gerar engajamento, oferecer conteúdo, impactar a vida das pessoas verdadeiramente, a vida pessoal e profissional, você precisa se organizar para fazer no mínimo 3 lives na semana. Por quê? Você fazendo, é igual a atividade física, se você faz uma na semana não tem resultado, não gera o suficiente, a velocidade, tudo tem que pegar velocidade. Se você coloca uma velocidade na sua agenda, você fecha a agenda, cria o meu chamava rodeio das lives. Então você cria um circuito das lives, pega um tema, começa a trabalhar em cima disso, você começa a gerar uma agenda. Pode ser que nas primeiras semanas você não tenha nem público para agendar 3 pessoas, porque às vezes falta capital humano. Mas você vai fazer as lives, tenta fazer as lives. Aí as próprias pessoas que participam das lives gostam e começam a falar, olha, eu tenho um amigo que tem um conteúdo interessante, fala com ele, e assim vai acontecendo. E você também vai provocando. Você também entra em contato com as pessoas no particular, fala que gostou do que viu, né? Você assiste a pessoa, acompanha a pessoa, rabisca o que ela está fazendo, falando. Você acha interessante, relevante, chama ela para fazer uma live com você. E algumas pessoas vão aceitar e outras não, e outras nem responder vão. Então é fundamental que você tenha essa linha de raciocínio. Então eu espero que esse nosso bate-papo, essa live, tenha agregado isso. E eu vou te contar agora o que eu vou fazer agora em 2020. Algumas lives eu vou continuar fazendo, até porque algumas lives por cancelamento, por data, foram canceladas, né, no ano passado. Então eu vou seguir as lives de contadores de histórias, somos todos, né, toda a história merece ser contada. Você acompanha. Quero agradecer aqui o Álvaro, que foi um amigo que indicou muita gente. O Fábio indicou muita gente, a Neuza indicou muitas pessoas, enfim, muita gente indicou assim vários contatos incríveis. O Mundo Mapa, né, o Rodolfo que fez um registro de todos os pontos que eu me conectei no Brasil e fora do Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, onde mais? Acho que teve mais um país agora que eu não estou me lembrando. Pessoas que se conectaram e contaram. E a minha motivação foi, algumas pessoas disseram assim, Renê, eu nunca tinha feito uma live. Então, a primeira vez. E pessoas bem esclarecidas, pessoas já com o mundo virtual já introduzido na rotina da vida dela como pessoa e pessoal e profissional, mas não tinham coragem de fazer uma live. E hoje estão fazendo 2, 3 lives por semana porque quebraram esse tabu junto naquele momento. Outra situação que algumas pessoas contaram para mim é que algumas pessoas na fase da pandemia estavam extremamente isoladas da família. E a live trouxe essa aproximação com uma pessoa, naquele momento era estranho, que era eu. Então assim, aquela pessoa falando com ela, ouvindo ela se sentiu bem em ser ouvida. Olha que incrível. E a minha motivação de ir para uma próxima live, para um próximo dia, foi de tijolinho a tijolinho. E a hora que eu vi, deu conta, tinha participado 316 pessoas. O Wendel entrando ali agora. Um abraço, Wendel, a Renata, o Jonas, né? Um abraço aí pro pessoal que foi entrando e eu não consegui deixar um abraço para todo mundo aí. A Bia já falei, né? A Ferreira já entrou, a Bia de novo, o Renato, um grande abraço. Enfim, tanta gente boa que vão entrando e a gente não consegue se interagir. Outra coisa, é bacana aqui das lives, você consegue interagir com as pessoas. Porém, cuidado de quebrar muito a linha de raciocínio sua ou do convidado. Se você fica interrompendo toda hora, você vai falar um obrigado para alguém,
você interrompe a linha do raciocínio do seu convidado. E aí ele não consegue concluir a linha do raciocínio. Enfim, só os grandes, mega, ultra famosos que conseguiram uma audiência. Gente, eu estava acompanhando uma live de um sujeito que ele é da televisão, ele tem 8 milhões de seguidores, com outro cara absurdamente que eu gosto pra caramba, que tinha 9 milhões de seguidores. Então 8 e 9, né? Ele tinha 17 milhões de seguidores. Eu entrei ali no Instagram deles, assistindo, eu estava ao vivo, tinha 130, 150 pessoas ao vivo assistindo. Olha o volume de pessoas, os caras tinha lá 130, 150. O problema não é a audiência ao vivo. Lembra do que eu já falei no início, a preocupação é gerar o conteúdo, se preocupe em gerar conteúdo, se preocupe em ganhar experiência, se preocupe em comunicar a sua verdade, o que está no seu coração. Se o mundo não era virtual, mas você ainda não fazia parte do mundo virtual como negócio para ganhar dinheiro, para ensinar ou para ganhar, também impactar pessoas, ensinar e aprender, entre. Nós no Brasil aprendemos isso meio na força, mas entre, faça com a família, faça com amigos, mas faça. Então, faça pelo menos 3 lives por semana, por um período suficiente para você ganhar experiência. Talvez eu fiz por um ano, fiz 316 lives. Esperava fazer? Não, comecei. E um ano, você está disposto a fazer um ano para depois você ganhar experiência e ganhar um curso? É uma pergunta, pode ser que você faça 2 meses, talvez você tenha muito mais habilidade na comunicação, no domínio da palavra, domínio do seu conteúdo, e você não precise, mas faça por você, pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que você ainda vai conhecer e vai amar. E faça, porque as lives não é moda. Tudo que é popular, vira popular, as pessoas caem numa coisa que é meio... Isso é meio popular, né? Às vezes cai um pouco no valor. Então, como muita gente fez lives, as pessoas ficaram assim, isso aí é modinha. Não é. É uma ferramenta que está no seu celular disponível de graça para você. É o seu canal de comunicação com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu futuro patrão, com a sua futura empresa. Aqui você acaba treinando para responder dentro de uma entrevista de emprego. Quanto mais lives você faz, mais experiência na comunicação. Acredite, não tem volta. Comunicação via vídeos, treinamentos online, não tem volta, só é crescente. Então, invista em você, incentive pessoas da sua família a começar a pensar dessa forma. E hoje é apaixonante, eu entro nas redes sociais ali, o número de pessoas que já eram expertise no que faziam, mas não tinham seus cursos, não tinham seus vídeos, e hoje estão ali se posicionando, tendo presença virtual, presença online, que o nosso cliente, antes de comprar o nosso produto na presencial, ele vai comprar você nas redes. E graças a Deus, hoje eu posso falar, nesse momento do vídeo, nós estamos com mais de 12 mil seguidores aqui no Peoncast. Com mais de 12 mil seguidores aqui no Peoncast, e eu gratidão a todo mundo que indicou, que seguiu, que acreditou, que de alguma forma me gerou respeito, enfim, é absurdo. Então estou aqui, deixa eu ver aqui as minhas anotações, se tem mais alguns pontos que eu deixei de colocar e que seja relevante. E eu queria convidar você que conseguiu assistir, e que você que assistiu lives minhas, ou foi um convidado, ou participou aqui como um convidado ou convidada na live com seu tema, ou assistiu às lives, pudesse dar o seu depoimento. Entre ali, talvez o seu depoimento possa inspirar. Possa não, vai inspirar. Muitas vezes o santo da casa não faz milagre, sabe? Quando você faz algo e de repente não vai impactar, mas o seu depoimento às vezes pode impactar uma pessoa do meu grupo, alguém que está aqui. Se você falar o que aconteceu verdadeiramente, você como convidado, como foi a sua experiência, participar como convidado, falando do seu conteúdo, ou até assistindo as lives. Isso faz toda a diferença. Se você entrar ali e deixar o seu recado agora no IGTV, deixa ali a sua mensagem, alguém pode ler e falar, caramba, eu vou assistir esse vídeo inteiro por causa desse depoimento, e por causa dela ler o seu depoimento e assistir, né, o vídeo aqui completo, talvez ela tome a decisão de fazer uma live. E isso vai fazer total diferença na vida dela. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui o meu caderno de anotações aqui das lives, olha. Eu fui fazendo as anotações, comecei a anotar sem muita pretensão. Foi anotando. Olha aí.
passando os nomes, colocava a cidade, colocava o tema da pessoa. A hora que eu vi, estava com 316 lives. Siga Peoncast no Spotify, indique ali para os seus amigos, compartilhe. Essa mensagem pode mudar a vida de uma pessoa, esse vídeo pode agregar na vida pessoal e profissional da vida de uma pessoa. E siga Peoncast lá no YouTube. Peoncast, fortaleça nosso canal, se torne um membro. Seja bem-vindo, sucesso na sua carreira virtual, na sua carreira online. E que esse ano seja ainda um ano de muita luz, muita paz. Não espere facilidades, mas faça dessas limitações ou dificuldades, faça do limão uma limonada. Se reinvente, momento de invenção, de criatividade, colocar à tona. É hora de fazer valer a pena tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já viu pessoas sofrendo, tudo que nós já sofremos na nossa vida, já sofremos nesse ano que passou, mas a gente tem que levar isso como uma experiência. Vamos ajudar mais pessoas, com a nossa experiência, com a nossa vontade de amar, com a nossa vontade de impactar positivamente mais almas na vida pessoal e profissional. Um beijo no coração do Peoncast. Fique com Deus. Obrigado pelo seu carinho e atenção.